Irmãos, então vamos à palavra que está em Ezequiel, que cita isso. Como é que é Ezequiel? Ah, menina, Ezequiel 47. Abre a sua Bíblia, por favor. Ou se você está sem a Bíblia, liga o seu celular. Se não tem celular, leia no telão. O tema da mensagem é as três margens do rio de Deus. Pode ler comigo? As três margens do rio de Deus. Amém, né? Quantas margens tem um rio? Lá em Barra do Piraí, quantas margens? Tem duas, não é isso? Aquele rio bonito, né? É mesmo? Tem o lado de dentro, a margem de dentro. Por isso que o rio de Deus nos chama a atenção para isso. Existe um lado, que é o lado de dentro. O rio de Deus tem três margens. A gente pode ficar, às vezes, à margem direita, à margem esquerda, mas a margem de dentro, só quem entra na água pode perceber. Amém? Só quem põe o pé e entra dentro da água pode perceber como é o rio de Deus por dentro. Tem aquela música muito bonita assim: eu navegarei, conhece? No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém. Depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, e de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe,
E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, não fenecerá, não morrerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Deus: este será o termo pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Vós a repartireis em heranças iguais, tanto para um como para outro, pois jurei, levantando a mão, dá-la a vossos pais, assim que esta mesma terra vos cairá a vós outros em herança. Querido Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, meu Pai, porque eu sei que ela vem trazendo um propósito teu para cada um de nós aqui. Eu peço, Senhor, que em nome de Jesus o teu Espírito Santo nos dê entendimento, para que nós sejamos vaso de unção, para que cada palavra proclamada atinja o seu propósito no coração dos teus filhos, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Irmãos, eu quero falar hoje sobre profecia. Profecia é, na verdade, uma ação muito eficaz quando se inicia um ano. Quando você liga a televisão, você vê um monte de gente adivinhando, né? Vai acontecer isso, vai acontecer, até que esse ano, pelo menos eu não sei se eu estou cada vez assistindo menos televisão, mas eu não vi tanta ênfase nisso. Mas muita gente confunde o profeta de Deus com adivinho. O profeta de Deus não é adivinho. Deixa eu te dar uma informação importante. Existem 2 elementos na Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, que são importantes para nós. É o sacerdote e o profeta. Jesus, ele conciliou as 2 funções em si mesmo. Ele, sendo sacerdote e profeta do Altíssimo, transmitiu para nós também esse mesmo papel. Então nós somos comissionados por Jesus. Da forma como o Pai me enviou, eu vos envio. Amém? Lembra disso? Jesus estava falando, olha, da mesma forma como Deus me mandou, eu estou mandando vocês. Então, o sacerdote e o profeta vivem em nós. E como é que eu identifico a função do profeta e a função do sacerdote? O sacerdote é aquele que leva ao Senhor o seu sacrifício de adoração, né? Ele leva para Deus o clamor, a adoração, né? E o profeta traz de Deus a mensagem que vem do céu. Então, na verdade, há um caminho que se faz importante na nossa vida. Tanto eu levo, quanto eu recebo. Quando a gente chega aqui na igreja, a liturgia da igreja, ela precisa ser entendida. A gente começa lendo um salmo e começa adorando a Deus com cânticos e com palavras que exaltem o nome do Senhor. Isso é, na verdade, o meu sacrifício de louvor. Estou sacrificando ao Senhor, dando o meu louvor ao Senhor. Por isso que a pessoa não pode
de maneira alguma se omitir de estar adorando ao Senhor, porque você é sacerdote do Altíssimo, amém? Você é sacerdote do Altíssimo, você está dando ao Senhor a sua adoração. E nós servimos a um Deus vivo que está presente aqui entre nós. Da mesma maneira, o Pai, ele responde, agora Deus vai falar. Através do seu pastor, Deus vai falar para você. Em algum momento, você vai sentir um impacto no seu coração. Amém? Já sentiu isso? Você está ouvindo uma pregação e Deus fala no seu coração, você sente que Deus fala para você, você se lembra de alguma coisa. É Deus usando o seu profeta. O profeta não é aquele que adivinha, é aquele que transmite a vontade do Pai para você, né? Então, muitas vezes a gente se esquece de perceber isso, que há funções na igreja. Aqui, Deus está me lembrando que Ele fala através de visões. Deus fala através de visões. Deus fala através de sonho. Nós vimos que em Atos 10, Deus falou através de um sonho para Pedro. Pedro devia levar o evangelho do reino até o gentio. E ele falou, não, eu não vou fazer isso. Paulo diz que brigou com Pedro, porque Paulo, ele era um apóstolo dos gentios. Paulo é que levou o evangelho do reino para fora do meio judaico. Os judeus da época achavam assim, o anúncio de Jesus é só para nós, né? Hoje a gente às vezes peca pelo mesmo pensamento, né? Nas igrejas a gente fica achando que o evangelho é só nosso, é só para nós. E eu vou falar para você, se fosse só para nós, Deus podia nos levar todos, quem quer morrer? Ele fala assim, eu quero, vamos todo mundo para o céu. Mas não, nós estamos aqui com uma função. E Deus continua falando para a gente. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus que você sai daqui, entra no ônibus, Ele vai caminhar com você, Ele vai falar com você. Nós somos o povo da cruz, o povo que foi remido pelo sangue de Jesus e o Pai tem prazer em estar conosco. E aqui, Deus está falando através de uma visão que é dada ao profeta. E a primeira coisa que a gente precisa identificar na palavra hoje é que o rio de Deus, ele tem um propósito de Deus. Pastor, que rio de Deus é isso? Que maluquice é essa? Se você observar, esse rio desce do trono de Deus. Esse rio ele é a unção que vem, que sai do trono de Deus e vai sendo, vai percorrendo um caminho por entre o povo de Deus. É um rio. E a história começa a nos lembrar coisas tremendas, porque fala que o anjo chega para ele e fala assim, eu tenho um cordão de medir aqui. E ele mede a água daquele rio. E aí fala assim, põe o seu pé aqui. Quando põe o pé, a água está aqui embaixo. Ó. Né? Tá igual quando a gente vai à praia e... Como é que é o nome mesmo da praia lá que você falou que o pessoal vai? Muriqui. Né? Vai lá em Muriqui, além de comer frango com farofa, você também às vezes toma um banho, não é isso? Põe o pé assim na água, aquela água geladinha, você fala, opa, né? O anjo fala assim, entra, a água ainda está nos artelhos, água rasa. Canta comigo agora. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Primeira coisa que o anjo quer ouvir de você é se você quer entrar no rio. O profeta fala que o anjo disse assim, entra. E ele entrou. E ele tinha um cordão de medir.
Esse rio, quando a gente olha em Apocalipse, você vai no capítulo 22, diz assim, 22, 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. João, da ilha de Patmos, viu aquele rio da água da vida, onde tudo principia, onde o Espírito, que é sopro da vida. A gente não entende nada, irmãos. Eu vou falar uma coisa para você. Eu gosto muito de ler. Gosto muito de pesquisar. Mas são tantas as mudanças acontecidas que a gente chega à conclusão que a gente sabe é um miudinho de nada. Porque esse rio que em Apocalipse está falando aqui, que ele desce do trono de Deus, o rio da água da vida, né? Se eu pegar lá do princípio, eu vou perceber que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo. Pairava. Esse é o Espírito criativo. É o Espírito que dá vida. É o Espírito que renova todas as coisas. Pastor, como ele é? Não sei. Ele é um vento impetuoso. E por que a gente fala que o Espírito é o vento? Porque a gente não vê, mas a gente sente o passar dele. Lembrei do menininho da sua mensagem, né? Isso, é o vento. E esse rio, ele está vindo até nós porque ele tem um curso, ele tem um sentido. Ele não sai do trono à toa. Ele sai para que você possa colocar a sua perna nele. Por isso que toda igreja cristã é pentecostal. Porque quem estabeleceu a igreja do Senhor na terra foi o Espírito Santo. Quando Pedro, ele é cheio do Espírito Santo, ali, segundo a palavra que Jesus disse para Pedro, ali se estabelecia a eclésia, a igreja do Senhor. Então é naquele momento, é no momento em que o rio passa por você, é nesse momento que o Espírito Santo transforma você. Nós estamos então vivendo um processo. Presta atenção, porque eu quero conduzir você até um determinado momento nessa noite. Esta é uma noite muito importante. Para nós, neste ano, eu queria que você fizesse um esforço muito grande. Se o seu pensamento começar a querer fugir, você fala assim, em nome de Jesus, fica aqui. Nós estamos vivendo um processo entre o caminho e a porta. Porque é isso que o rio quer. Ele quer ser para nós um caminho, uma rota. Um caminho que nos conduz à porta. E aí você vai ver Jesus dizendo assim, Tomé diz, Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho. Assegurou-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai, e desde agora vós o conheceis e o vistes. João 14, versículos 5, 7. O caminho é Jesus. O desafio é conhecer Jesus. O desafio é você, na verdade, perceber que há algo a me esquecesse daquilo que Jesus fez na história humana, miniatura de Jerusalém. Você que há do trono de Deus um rio que desce. É o Espírito de Deus que vem para que todo aquele que se banhar nas suas águas possa ter noção dessa direção. Qual é a direção? A direção é Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho. João 10, 9, a palavra ainda completa. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus é a porta. Ele não é cadeia, não é prisão. Ele é liberdade. Nós estamos sendo convidados, irmãos, a
atravessarmos um rio. Esse é o processo. Primeiro processo nosso é de caminho, é estar no caminho. A gente, às vezes, irmãos, perde a noção de que nós estamos vivendo esse instante. Eu costumo falar uma coisa muito interessante. Eu fiz 4 anos num curso de português e literatura e me tornei o quê? Professor de português e literatura. Podia chegar num curso, qualquer colégio, dei aula em faculdade, dei aula em colégio do estado, e né? O Dias fez o curso de, está fazendo ainda? De engenharia química, né? Vai chegar com um papelzinho, com diploma, para falar assim, ó, são 5 anos, não é isso? Que desgaste, 5 anos, tá lá, né? E é isso aí. Gabriel fez lá os 5 anos de direito. Meu irmão, tem alguém aqui que tenha 5 anos de escola dominical? E aí? Cumpridos 5 anos de escola dominical, eu já posso me dizer que eu sou mestre em Bíblia? Percebe onde eu estou querendo chegar? Há um processo que nós não fazemos. Há algo que nós não fazemos. Eu leio na palavra do Senhor que Pedro era um homem de temperamento instável. Falava uma coisa, mas vivia outra. Não entendia. Mas em Pentecostes o Espírito Santo veio sobre ele de uma forma tremenda e ele teve a vida transformada. Aquele pescador que não entendeu o chamado de Jesus virou um apóstolo, um grande pregador, um anunciador do reino. Eu leio isto e leio também que uma das suas palavras é: a mensagem é para você e para todos quantos ouvirem a pregação do reino, mas não chega até mim, porque o Espírito Santo não chega a alterar a minha vida. Por isso primeiro momento eu preciso falar para você, você está num processo. Enquanto nós não entendermos que eu estou num processo, eu preciso me aproximar, eu não estou dentro. Eu não estou dentro ainda, eu preciso me aproximar de Deus. E para que isso possa acontecer, eu tenho que ler com você o versículo 2. Diz assim: então me levou para fora pelo caminho da porta do norte. Presta atenção, o rio não estava dentro, o rio saía. Vou fazer um pleonasmo, saía para fora. Ele jorrava. Então, a primeira coisa que eu preciso aprender na minha vida espiritual é que para que eu possa tocar na orla do manto de Jesus, para que eu possa entrar no rio de Deus, para que eu possa entrar no rio da vida, no rio da graça, eu tenho que sair do templo. A palavra está dizendo assim, ele foi tirado, me levou para fora pelo caminho da porta do norte. Eu tenho que sair pelo caminho para que eu possa chegar às margens do rio. E nós estamos falando que o rio tem 3 margens. O rio de Deus tem 3 margens. Tem a oriental, a ocidental e a de dentro. E nós queremos chegar dentro. Irmãos, quando Jesus chamou Pedro, Jesus falou uma coisa para Pedro que ele não entendeu. Jesus chegou para Pedro e disse assim: Pedro, Jesus estava andando lá junto ao mar da Galiléia e disse assim: vem após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixe. Pedro não entendeu aquilo. Não entendeu mesmo. Jesus, depois de ressuscitado, encontra Pedro pescando de novo. Ele voltou a fazer aquilo que ele fazia sempre. Mesmo Jesus tendo aqui em Lucas 4 convidado para que ele fosse pescador de homens. Ele não entendeu.
Por que é que ele não tinha entendido? Porque não estava ainda com o pezinho dentro do rio da vida. Não estava no Espírito. Quando o Espírito Santo entrou naquele coração duro, quando o Espírito Santo em Pentecostes soprou, irmãos, veio por terra tudo que era mundano e levantou-se ali o novo homem. Foi a regeneração completa, a vida, em o nome de Jesus. Mudou. Enquanto eu estiver com os pés no chão, eu vou ter a minha argumentação longe dos propósitos de Deus. Jesus tinha falado para Pedro: você vai ser pescador de homens. Jesus morreu na cruz, ressuscitou e encontrou Pedro onde? Na beira do mar pescando peixe. Não tinha entendido. Ele não entendeu. Irmãos, há algo que Deus quer fazer na sua vida, mas é preciso que você saia. Deus quer tirar você do seu lugar. Como é isso, pastor? Tira do seu lugar. Me tira das raízes na igreja. Tem gente que tem raiz muito firme na igreja. Tem gente que faz para agradar o pastor. Tem gente que faz para agradar o marido. Tem gente que faz para agradar a si mesmo. Tem gente que ama o próximo por amor a si mesmo, sabia disso? É a pessoa que faz para que os outros vejam como eu sou bom. O amor, na verdade, é uma fantasia que eu crio para mostrar para os outros. As minhas raízes estão ali, dentro daquela denominação. Há outras pessoas que estão presas às suas casas. A minha casa é tudo que eu tenho. Eu passo horas e horas montando as minhas coisas, arrumando, tirando poeira. E Deus está querendo me tirar de lá. As minhas raízes não podem estar nesses lugares. A minha profissão, o meu trabalho, o meu carro, os meus bens, o meu dinheiro, a minha preocupação financeira. São essas coisas que Deus está querendo que você largue para que você possa entrar no rio. Ele está com o cordão de medir na beira do rio, dizendo assim: vem experimentar. Não, mas eu sou desde pequeno, eu sou crente. Mas então venha. Porque a palavra diz que o Espírito te convida a sair de dentro de você, para você ter uma experiência com o Espírito Santo. Este ano você vai ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo. O velho homem morre e começa a ter uma nova natureza dentro de você, e você vai perceber que o desejo que você tem é de viver na casa de Deus. Porque é aqui a parte que te toca com relação ao rio da graça. Irmãos, no versículo 3 a palavra diz assim: saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos arteiros. O homem media e mandava você ir. Sabe por quê? Deus não quer te mandar para um lugar onde você não tem a capacidade de se sustentar. Deus está falando para você: até aqui você pode vir, vem para cá. É o seu processo. Depois você vai mais para cá e a água vai subindo. A água vai chegando até um determinado momento em que você vai falar: opa, peraí. O profeta não duvida. Ele crê, ele vai entrando no rio de Deus, ele vai entrando. A visão que ele vai tendo é que pouco a pouco ele vai tendo uma experiência com as águas de Deus. Pastor, mas isso é um pouco literário. É literário para que você entenda. É literário para que você entenda que há algo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, e que nós só vamos conseguir se você se predispuser a sair do seu lugar e entrar no rio.
E isso é muito importante. Porque um dia você vai entender o processo. Hoje você não consegue. Porque há coisas que a gente não consegue ver. Chega até Passou, teve um momento ali que a água estava vindo pelo lombo, estava aqui, ó, a água passando, e eu fico imaginando isso fisicamente, você dentro do rio, e você percebendo que a água está muito forte. Mas chega um momento, irmãos, que aí a água vem e enche de tal maneira que ele te tira. Ele tira, fala, sai. Fica aqui na margem. Por quê? Porque não dá mais para suportar. Porque quando a unção de Deus vem, você vai até um limite. Não vai além desse limite. Você não tem como dominar o Espírito Santo. Você pode ir até um ponto, mas você não pode dominar o Espírito Santo de Deus. Você não pode ter domínio sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você não pode. Vou falar uma coisa para você. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui é passado. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui já aconteceu. A glória de Deus nos aguarda naquilo que eu tenho que decidir para que a vontade dele se cumpra. Mas eu estou diante de uma contingência temporal. Pastor, e aí? E aí eu preciso decidir a minha vida, falar assim, eu quero entrar no rio de Deus, quero deixar Deus me purificar, Deus me lavar, Deus estabelecer os seus limites, mas até um determinado ponto, sim. A partir dali ninguém controla o Espírito Santo. Você sabe que grandes pregadores, grandes pastores, grandes autoridades chegaram a ter o orgulho, a vaidade de tentar segurar o Espírito Santo. Ninguém detém. Ninguém detém o Espírito Santo. Você pode chegar lá fora, e o Espírito Santo está falando algo para você. Eu posso não entender o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, muda a sua vida. Muda o rumo. Você está indo para um lado, é para o outro. O que está acontecendo? O Espírito Santo está falando. O rio está passando. Eu preciso notar que o rio está passando pela minha vida. Niterói tem 500 mil habitantes, sei lá, 1 milhão, sei lá quantos habitantes tem nessa cidade. Quantas pessoas estão preocupadas hoje em ter esta visão profética sobre o rio? Porque essa é uma visão profética. Falar, tem um rio passando por esse lugar. E esse rio quer transformar você. No versículo 8, a palavra diz assim, estas águas saem para a região oriental e descendo pela Arabá entrarão no Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornarão saudáveis. Deixa eu te falar, eu já vi muitas pessoas com um temperamento horrível, muitas pessoas viciadas, muitas pessoas derrotadas, muitas pessoas arrasadas, enfermas, serem restauradas por esse rio que passa na vida daquele que clama. A pessoa olha e fala assim, Senhor, nesse momento cai uma unção, a água da vida vem e lava, e dá um renovo, dá uma transformação. Como a pessoa vai olhar e falar assim, como aquela pessoa se tornou daquela maneira? Como ele foi? Porque o rio de Deus passa sobre a nossa vida. Pastor, eu conheço gente que está usando ponte. Tem gente que passa pela ponte, não quer nem tocar, porque acha que vai interferir. Tem gente que passa pela ponte, vê o rio passando, mas eu não quero me envolver, não quero. Essas coisas não falam comigo, porque eu na verdade, eu estou muito fixado nas coisas materiais. O Espírito de Deus, irmãos, o Espírito de Deus está aqui neste lugar. O Espírito de Deus está junto de você.
Como é que você vai notar essa diferença? Quando a sua vida passar por uma palavrinha que se chama regeneração, mudança, alteração de natureza. A natureza mundana se transforma. Quando Pedro, em Atos, prega em Jerusalém, ele prega não como um pescador, ele prega como um homem de Deus, um homem mudado, transformado pelo Espírito Santo, e de tal maneira que uma multidão é levada aos pés do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo vai convencendo o homem daquilo que ele tem feito, vai falando ao seu coração, vai lembrando para você quem é Jesus. O Espírito Santo vai batendo a porta do seu coração e fala assim: olha, não é hora de você cultivar a herança da sua vida, não é hora de deixar que o seu coração seja a porta de entrada da graça. Irmãos, eu vi um testemunho de uma senhora e ela me disse o seguinte: olha, eu sempre orava pelo meu filho, mas eu orava pelo meu filho não porque eu me preocupasse com ele, eu orava pelo meu filho porque na verdade eu tinha uma preocupação comigo. Eu pensava, se ele passar mal, se acontecer um acidente, se houver qualquer coisa, eu vou ter que sair daqui. Eu começava a pensar o que eu deveria fazer, as coisas que eu deveria deixar de fazer. Até que o Espírito Santo me mostrou que a minha preocupação não devia ser comigo, mas com ele. Ele estava no mundo, ele estava sujeito a morrer e ser condenado. E a partir daí eu vi que o amor de mim se confunde muitas vezes com o amor de Deus. O Espírito Santo vai batendo na porta falando assim: pode abrir. O Espírito Santo vai nos convencendo de quem nós somos, das verdades que nós esquecemos, das coisas que nós precisamos aprender. A palavra diz também no versículo 10, a palavra diz assim, deixa eu ver aqui, 47:10. Junto a ele, ao rio, se acharão pescadores. Sabe por quê, irmão, que a palavra está falando isso? Que junto do rio da vida vão estar pescadores, porque somos eu e você chamados a sermos pescadores de homens. Somos eu e você chamados a estarmos ali, porque o rio de Deus vai trazendo muita gente. O rio de Deus vai trazendo muito povo. Você pode dar um glória a Deus? Eu sei que nós temos uma missão a cumprir neste lugar. Eu sei que nós temos um chamado de Deus a ser realizado este ano. Versículo 12 diz assim: e junto do rio, à sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Irmãos, aliás, essa palavra, vá comigo até o Salmo número 1. Salmo número 1. Vamos ler comigo? Vamos? Bem-aventurado. Adiante. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas,
a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Olha o que a palavra está falando para nós aqui, irmãos. Está dizendo, será como árvore plantada junto à corrente de água. Sabe o que é isso? A pessoa que está perto do rio, ela na verdade, ela se farta daquilo que o rio produz. Da árvore da vida, daquilo que sustenta, que dá folha para que ela possa receber cura, libertação, alimento, matar sua sede. Sabe o que acontece? Eu muitas vezes acho que eu posso andar sozinho. E o que a palavra está dizendo aqui é que eu não posso ficar longe das águas do rio. Eu tenho que perceber que eu não posso viver em deserto. Ah, mas eu vou para a igreja, eu vou ficar... Irmãos, igreja é lugar onde o rio de Deus passa, amém? Onde o rio de Deus passa, eu tenho que estar ali para colher do fruto, porque onde o rio passa, há vida. Eu preciso entrar em comunhão, eu preciso entrar em sintonia com as pessoas que estão ao meu redor. Ah, pastor, que interessante, como é que o Salmo 1 combina? Combina porque veio da sala do trono, do mesmo lugar, falando para você, mantenha-se ao lado do rio. Às vezes, irmãos, você vê a pessoa dentro da igreja, a pessoa fala assim, ah não, eu não quero mais, isso não é para mim, eu vou ter outra coisa. Isso se chama orgulho, vaidade, prepotência, achando que você é autossuficiente, achando que você pode produzir para você mesmo alimento. E a palavra está me dizendo exatamente isso, que nós devemos permanecer junto do rio, porque a profecia é dada para que eu possa beber das águas da fonte, amém? Símbolos do Espírito Santo, e eu quero, antes de terminar, colocar isso para você. Águas que hidratam. O cristão murcho, o que é o cristão murcho? É aquele cristão que ele, na verdade, ele é seco diante das coisas de Deus. Ele é enjoado. João 7,38, a palavra diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, de seu interior fluirão rios de água viva, porque o Espírito Santo vai passar por ele. Vai renovar as... Ah, mas pastor, eu às vezes eu vou à igreja, eu fico tão enjoado. Você fica enjoado porque você vai à igreja com o seu corpo, mas o seu espírito não está lá. Você pode ter uma simpatia por Jesus, mas você não se converteu ainda. A palavra não entrou no seu coração. É preciso que você se esforce, que você busque, você precisa lutar para que o reino entre no seu coração. Águas que hidratam, que enchem o seu coração de vida nova. Segundo, águas que matam a sede. João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. No último dia, ele levantou e falou assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, pega um livro de sociologia, pega um livro de história e vê o que está acontecendo na Alemanha, Japão, Ásia, Estados Unidos. Vê o quanto essas pessoas estão morrendo interiormente, apesar de ter muito dinheiro. Vê o quanto há de suicídio nesses lugares. Vê quantas pessoas você encontra na rua que estão bem, ricas, mas estão insatisfeitas. Porque só há um que pode aplacar a sede humana. Só há um que pode alimentar aquele que tem fome. É Jesus. Por isso que no meio da festa em Jerusalém, Jesus se levantou e falou assim, quem tiver sede, venha a mim e beba. É como se Jesus hoje estivesse na praia de Caraí e as pessoas estão todas olhando para o céu, vivendo a contradição dos fogos, ou melhor, a hipocrisia dos fogos.
porque eu não sei o que é que nesse país se comemora, com tanta gente morrendo de fome, sem assistência médica, o Estado quebrado, todo mundo em desemprego, e as pessoas vão para a praia assistir fogos, vão para a praia porque pagaram para uma cantora de 17 milhões. E as pessoas, isso é como se Jesus tivesse ido lá para a praia e falasse: aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque eu tenho água da vida, que jorra para a vida eterna, que jorra para o seu espírito, que dá a você entendimento que você não é só corpo. Até quando nós vamos ter que pregar sobre coisas que nós já devíamos ter aprendido? O rio de Deus passa para alimentar o seu espírito. Você é o espírito. Até quando eu vou ter que perceber que eu tenho tido 90% de preocupação com o meu corpo e 10% com o meu espírito? Isso se chega a tanto. Águas que matam a sede, águas purificadoras que limpam. Irmãos, vou te falar sobre uma expressão que se fala assim, mensagens subliminares. Já ouviram falar sobre isso, né? Coisas que vão entrando no seu subconsciente e que você nem percebe. Mensagens que vão sendo passadas para você e você vai guardando isso no seu inconsciente. Existem coisas dentro de você que você não tem consciência, mas que estão dentro de você. Traumas de infância, medos, fobias dentro de você, desastres emocionais, inseguranças, tudo dentro de você. Você acha que você tem controle sobre tudo, mas em determinado momento você se recolhe no seu quarto e você começa a perceber que há alguém em você que você não conhecia. E aí eu quero falar para você, o Espírito de Deus pode limpar a sua mente e transformar você em nova criatura. O Espírito de Deus pode transformar você de um mero pescador de peixe fedorento em um grande anunciador do tempo de libertação, que foi o que aconteceu com Pedro. O Espírito de Deus pode transformar você não só apenas num profissional, mas num homem ou uma mulher com capacidade dada por Deus de trazer palavra de restauração para a vida daqueles que são caros a você. Se Deus pudesse falar para você algo, Ele estaria perguntando: qual é a herança que você vai deixar para os seus filhos? Os muros que você criou ao redor de você, os muros que estão ao redor do seu coração, as marcas que estão na sua vida, na minha vida, o Espírito Santo pode tirar isso de você. Águas que curam. Águas que curam. Qual é a cura que eu mais busco do Senhor? Esse rio está saindo do trono de Deus. As pessoas hoje simplesmente ignoram o Espírito que passa por elas. Agostinho disse uma palavra e eu quero repetir. Eu temo a graça que passa e não volta mais. Eu temo a graça que passa e não volta mais. O momento em que você está me ouvindo agora, existe algo em você que a ciência não consegue explicar. É uma palavrinha só, a consciência de quem você é. Não há como explicar isso. Quem é você? Quem é você? Você está dentro de onde? O seu espírito que está aí em você, ele tem sede de beber de águas eternas. Tem sede de viver pensamentos eternos, coisas perenes. E você tem o privilégio de estar hoje sendo guiado por um anjo que está falando para você:
veja as águas do rio. São alguns passos. Você é chamado a entrar numa parte leve e ele vai medindo, pouco a pouco. Dá o segundo passo. Agora dá o terceiro passo. Agora chega num momento em que você percebe que o rio está passando por você. Você conhece a terceira margem do rio. Ele está passando com muita velocidade. Quem está fora não está entendendo. Mas você está entendendo. Quando chega um determinado momento, aquele que te conduz, tira você de lá, porque fala assim, até ali você não pode mais. Porque o rio vem com tanta velocidade que só no nado você pode atravessá-lo. E você não está preparado. Você é chamado hoje para ter uma experiência com Deus. Você é chamado hoje para ter uma decisão pessoal com Deus, para que a sua vida seja renovada, restaurada, transformada no Espírito Santo de Deus. Não é que você vá apenas orar em línguas, não é apenas que você vai sentir um tremor, não é apenas que você vai sentir que você está todo arrepiado, não é isso. Você vai sentir que você tem um chamado no seu coração para fazer algo que talvez você não esteja entendendo hoje. Quando o anjo tirou o profeta, tirou ele de dentro do templo e falou, agora você vai dar volta ao templo aqui. Está vendo o rio? Agora eu estou vendo. Enquanto você está dentro, você não vê o rio. Agora eu estou vendo o rio de Deus. Esse rio, ele passa de Gênesis até Apocalipse. E a palavra que Deus está dando para nós hoje, que está no versículo 14, e eu quero deixar para concluir essa ministração para você, é a palavra da promessa de Deus. Assim diz o Senhor Deus, este será o limite pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. Sabe o que isso significa, irmãos? Segundo a igreja estabelecida. José terá 2 partes. Vós a repartireis em heranças iguais, tanto para um como para outro. Pois jurei, levantando a mão, dá-la a vossos pais, assim que esta mesma terra vos cairá a vós outros em herança. Deus está dando para você uma herança eterna, para que você possa compreender. Esse rio passa pela história humana, passa pela história do mundo, passa pela história das nações, passa pelos governos, passa pelos governantes e ninguém entende, mas você entende porque você está sendo convidado a percorrê-lo. Hoje é o primeiro culto do ano. Eu quero dizer para você algo. Deixa Deus falar ao teu coração para que você possa passar pelo rio da vida. Este é o ano da sua escolha. Este é o ano em que Deus quer te dar experiências novas. Este é o ano em que Deus quer te surpreender. Deixa Deus te surpreender. Deixa você habitar junto ao rio, às margens do rio. Feche os seus olhos agora, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Fala ao Senhor agora, Senhor, não sei orar direito. Senhor, o meu coração é um coração estrangeiro, Senhor. Senhor Deus, deixa teu rio passar na minha vida. Deixa o teu rio, Senhor. Eu quero experimentar, Senhor, o teu Espírito Santo, Senhor.
Eu quero experimentar, meu Pai, estar sentado em casa e não me sentir sozinho. Como se eu estivesse em terra estrangeira, às margens de um rio, lembrando da terra, como o salmista, às margens do rio da Babilônia, se lembrava do rio de sua terra. Oh, Rakatabachuia. Eu quero me lembrar, Senhor, que há um rio que passa perto de mim, Senhor. Um rio que vem pela Tua palavra. Um rio que eu preciso reaprender a beber de Tuas águas. Deixa, Senhor, eu peço, meu Pai, que esta seja uma noite diferente, porque eu quero renovar os Teus propósitos em minha vida. O rio que passa em direção à porta, e Tu és a porta, Senhor. Eu quero seguir o rio, sendo jovem, sendo adulto, homem ou mulher. Lava o meu coração nesta noite, Senhor. Renova, meu Pai, o meu coração. Restaura o velho homem, Senhor. Pela nossa frente se abre um novo ano. Peça ao Senhor que abençoe a sua vida. Peça ao Senhor que possa lavar as tuas lembranças amargas. Oh Deus, lembranças amargas. Quando o rio passar, Ele vai tornar essas lembranças diferentes. Deus, eu quero aquietar o meu coração hoje, aqui. Tu és o Senhor que me sustenta. Lugar nenhum será fundo demais, porque o Senhor tem nas mãos o cordão de medir. O Senhor sabe até onde eu posso suportar. O Senhor não te colocará em lugar profundo demais que te impeça de viver a experiência de Deus. Oh Deus, lava o meu coração, Senhor. Liberta-nos, meu Pai. Aos cativos, meu Pai, traz a Tua palavra agora, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.